Estamos de volta no canal UOL. Vamos falar sobre a vitória do São Paulo diante do Náutico, 2-1 ontem. Começou perdendo, é verdade, mas conseguiu virar com 2 gols de Luciano, que desencantou, hein? Não marcava desde fevereiro, mais de 2 meses, perdão, Luciano. 2 meses e meio sem marcar. Ontem conseguiu desencantar. A gente vai ver aí o primeiro gol da partida. Um belo gol que o Náutico marcou. Agora, PVC, para você... Dava para ter sido um placar um pouco mais elástico, apesar de o Náutico ter dado trabalho aí no primeiro tempo. O São Paulo poderia ter construído uma vantagem mais confortável, pensando já no jogo da volta? Eu acho que deveria. Ele teve chance para marcar 3-1 pelo menos e de ir com 2 gols de diferença para o Recife. Não foi uma partida exuberante, não foi uma partida ruim, mas não foi uma partida exuberante do São Paulo. O São Paulo perdeu muita chance. E assim, eu acho o Náutico um clube fantástico. Um clube da história. O Náutico era para ser um clube de Série A, que está na Série C. São Paulo e Náutico é um jogo que tem história no futebol brasileiro. Só que o Náutico hoje está na Série C. Então é para fazer 2-1 só. Está mal na Série C, né? Está em 18º lugar. 18º lugar. Na Série C. Então, assim, você ganhar o 18º colocado da Série C por 2-1 e correr o risco de tomar 1-0 no Recife e ter que levar para os pênaltis, não é bom cenário. Agora, é melhor ganhar o jogo que empatar. E é melhor empatar que perder. Ganhou 2-1, vai decidir por um empate lá no Recife. Sem dúvida. Chamou a atenção... Oi, Hernan. Assim, eu conversei com gente da população paulina sobre se incomodou isso, né? O fato de ter empatado com o time da Série C, com um time tecnicamente inferior. Venceu, né? Com jogadores experientes. Venceu apertado, 2-1. Sim. Você vencer e tal, aí você sair atrás do placar, empatar, buscar o resultado. Esse placar mínimo, se isso de alguma maneira incomodou alguém, a resposta que eu tive foi: não, o time está numa evolução, está sem vários jogadores. Ontem o Ferreirinha ficou fora, vou falar da condição do Ferreirinha. Teve o Alan Franco ali também, então é um time que está se adaptando com os garotos meio que protagonistas do time. O Alves, você percebe que ele, né, fez boas partidas, mas ele não está sendo aquele moleque que a gente viu na Copinha ou no começo do São Paulo, então é natural ter uma oscilação. O Rian Francisco ontem entrou mais para a parte final, o André Silva perdeu alguns gols, então assim, o encaixe do time, a adaptação do time, os desfalques. Isso acabou sendo muito mais forte no discurso do que propriamente na reclamação de achar ruim o resultado de placar mínimo. Então, a direção vê que o trabalho está na sequência, está num trilho, está num caminho. Então, não viram de maneira positiva um placar magro em cima de um time de Série C. Agora, é até natural que esses jovens, que eles oscilem em algum momento, né? E ainda assim, vem dando muito conta do recado diante de tantos desfalques que o Zubeldia tem enfrentado, PVC. O Lucas Ferreira ontem, ele dá uma assistência para o gol, participa de outro. O Rian Francisco faz o gol de empate no jogo contra o Ceará. O Alves já teve participações importantes também. Então, assim, os jogadores, eles vêm entregando. É normal, né? Eles não vão atuar 100%, a 1000 por hora em todas as partidas. São jovens. Mas dentro do que o São Paulo está precisando, eles vêm entregando. Você vai mudando de posição também, né? Com o Luciano, o Matheus Alves joga uma função diferente. Sem o Ferreirinha, o Matheus Alves joga numa função diferente. Então, tem tudo isso, é normal acontecer. Não é esse... O São Paulo e Náutico não é clássico, mas é um jogo que tem história. Então, ganhar 2-1 do Náutico não é um absurdo. Ganhou o jogo. Só que você imagina que podia ter um pouco mais de facilidade para ter um resultado mais seguro no jogo de volta. Eu acho que o São Paulo está descobrindo os jogadores. O fato dele estar colocando para jogar Rian Francisco, Lucas Ferreira, que virou um titular ou quase titular o tempo inteiro. O Matheus Alves está ganhando a posição do Luciano. O Luciano jogou no domingo porque o Matheus Alves estava com 3 cartões. O Matheus Alves volta porque o Ferreirinha está fora e joga o Luciano. Você fica na dúvida se é um ou se é outro. Pode ser os dois. Ou seja, está ganhando opções para montar um time sólido. Acho que está subindo de produção. É um time que empata muito, mas que ontem não empatou.
Especialmente no Campeonato Brasileiro, né? Um time que não perde, mas empata demais. Agora, a PVC, falando do Luciano, né? Que o Luciano fez 2 gols, então, claro, foi decisivo aí na partida, foi um personagem muito importante. Ele jogando mais perto da área, é um Luciano que te agrada mais, pisando mais a área, mais perto do gol, com o poder de finalização que ele tem, em relação a ele jogar um pouco mais recuado, é um posicionamento que favorece o jogo do Luciano? Ele não é centroavante e ele não é meio armador. É aqui que é a dificuldade de achar o lugar do Luciano. Porque ele é um 9,5, ele é um 8,5. Ele se aproxima e, se você quiser, para ele jogar no lugar certo, é 4-4-1-1. Não é um 4-2-3-1. Ele não é o Ganso que joga no Fluminense assim. Ele tem que jogar um pouco mais solto e, ao mesmo tempo, ele precisa participar da marcação do volante. É difícil achar o lugar exato do Luciano para equilibrar o time. Mas ele é um jogador que faz... Ele é o artilheiro do time do São Paulo no ano passado. É um pouco a discussão... É que se discute menos o Luciano no São Paulo, com lógica, do que o Lopes no Palmeiras. Mas o que o Luciano foi no ano passado? O artilheiro do time. E o Lopes também. Só que você escala o Lopes, quer matar o Lopes, e o Luciano você tem uma preferência da torcida. É diferente a relação. A torcida gosta do Luciano. E tem razão para gostar do Luciano. Ele resolve o jogo. Só que é difícil você achar o lugar exato para ele ser esse 10,5. E ele costuma ser o sacrificado, né? Na dúvida, quando está o quarteto, quando tem jogadores ali, quando o Zubeldia tem todo mundo, ou quase todo mundo à disposição, já que todo mundo está difícil, geralmente quem sai do jogo é o Luciano, mas ontem aí mostrou seu valor mais uma vez. Ô, Hernan, todo mundo quer saber desse DM, esse DM do São Paulo que não esvazia de jeito nenhum. Tem Lucas, tem Oscar, tem Ferreirinha, tem Arboleda. E ontem ganhou mais uma preocupação com o Alan Franco, que sentiu dores no tornozelo esquerdo. Ele acabou sendo substituído na partida. Então, mais um problema aí para esse DM do São Paulo que não para de encher. Mas você acredita que o DM de São Paulo só tem um jogador hoje? É só o Igor Vinícius? Tá todo mundo em transição? Eu também fiz essa pergunta hoje e eu tive essa resposta. Eu falei, o DM tá cheio, como é que tá a situação, tal, nas apurações, e aí a resposta foi, não, mas só tem o Igor Vinícius que tá com uma lombalgia. Lucas, transição, já trabalhando com bola e deve jogar no próximo jogo, sexta-feira, contra o Fortaleza. O Ferreirinha sentiu dores, foi poupado, o que é? Ele sentiu só um incômodo, uma perna mais cansada, mais pesada, e aí foi preservado. Treinou normalmente hoje, já está à disposição do Zubeldia para sexta-feira. Arboleda e Pablo Maia, jogadores que estão nessa transição, junto com o Oscar. E a ideia de Pablo Maia e Arboleda é para os jogos da Libertadores. Ou seja, então dia 6, lá quando tem o jogo contra o Alianza Lima, você pode ter um ou outro já voltando. Mas a ideia é nos 2 próximos jogos de Libertadores ter os 2 prontos para jogar. E o Oscar um pouquinho mais à frente, mas já está na transição com bola. Então o São Paulo hoje vê que o seu departamento médico está esvaziando, é bem verdade, a casinha ali, o DM... Só com o Igor Vinícius lá, mas aí não conta nem o Luiz Gustavo, que está numa situação diferente, e o Caleri, que acabou de operar. Então, assim, é só o Igor Vinícius. Então, o São Paulo hoje tem boas notícias em relação aos jogadores que estão voltando. E o Alan Franco vai ser reavaliado, porém, hoje de manhã, clinicamente, ele estava melhor do que ontem. Ontem teve aquela imagem que foi do Kaique Silva lá da Transamérica, dele saindo carregado com fisioterapeuta. Mas hoje ele já clinicamente está melhor. Então as pessoas lá de São Paulo com quem eu conversei, elas acreditam que o Alan Franco não vai ter nada grave, assim, não vai ser nada dele ficar muito tempo fora. E é um jogador que é super importante. Então as notícias me pareceram ser boas nesse DM, que a gente fica com a sensação de que está lotado. Nossa, nessa hora o Zubeldia fala, graças a Deus, né? Volta esses jogadores, porque não tá fácil lidar com tudo isso, não. Tô tendo que arrumar ali muita solução para esses problemas. Ô, Hernan, já que a gente está falando sobre esses atletas, né? Sobre o DM, mas sobre atletas do ponto de vista individual também, vou pegar uma pergunta aqui que está no chat do Rafael Calahora. E ele fala, Luísa, por favor, se puder, pergunte para o Hernan se ele tem informações sobre o lateral esquerdo da base, o Mike. Mike que foi campeão da Copinha, agora inclusive foi um dos destaques, né? Tem alguma informação sobre ele, Hernan?
É direito, né? O Mike é lateral direito. Boa, bem corrigido. Lateral direito. O Mike é um jogador que o Zubeldia vai utilizar no profissional. O Cedric renova o seu contrato de maneira automática, porque ele já atingiu os 50% dos jogos, então não tem aquela coisa de negociação e tal, é a renovação automática. Cedric fica até o final de 25, com possibilidade até 26. O Igor Vinícius está com uma lombalgia agora, está no DM, e é um jogador que não deve renovar o contrato, como o Éder Traschini trouxe aqui no UOL, dias atrás, aí no de primeira. A ideia do Zubeldia é usar esse moleque. Só que esse moleque, o Mike, ele é lateral e ele vai ficar subindo e descendo, ajudando o sub-20, mas o Zubeldia, e aí é uma informação legal, que o Zubeldia conhece o garoto, histórico dele, e o Zubeldia entende que pelo fato dele ter sido volante, e aí depois ele foi transformado em lateral, ele precisa ter mais cancha de lateral no sub-20, na categoria de base, para aí sim voltar aos poucos e ter essa transição. Mas o Zubeldia vai usar o Mike sim em jogos desse ano, nessa temporada. Então, respondi.